Bom dia, gente. Então, mais uma live, tá? Estamos aqui começando a primeira live do Conversando com Deus número 2 agora, tá? 2. E a gente vai continuar nas sequências das lives, tá? Hoje é a live 19ª. Bom dia, Dona Inês, bom dia, Valciane, tá? E a gente vai continuar na sequência das lives, porque isso aqui é uma conversa, né? Uma conversa com Deus, né? Sobre perguntas e respostas. E a gente vai começar hoje o livro 2, a gente já acabou o livro 1, né? Esse livro aqui, tá? E agora a gente vai começar o livro 2. O livro 1 falava, né, sobre coisas que afligem a humanidade, né, como identidade, relacionamento, toda essa parte aí. E agora a parte do 2 vai falar sobre preocupações e verdades sobre o mundo moderno, tá? Vamos lá então, gente. Para dar um feedback para vocês, ontem o encontro com as mulheres foi muito top, tá? Foi muito legal. Deu praticamente deu um pouquinho mais do que os homens, tá? E de integrantes, então foi muito legal. Quem não foi, perdeu, né? E quem foi, só agradeceu. Foi muito legal. Tá? E dia 6 tem de novo, tá, gente? Dia 6, em comemoração ao Dia das Mulheres, né? A Semana das Mulheres, a gente vai fazer um encontro especial para as mulheres. E para os homens, dia 5. Então, terça-feira para os homens e quarta-feira para as mulheres. Tá? Então, quem ouviu o chamado aí, participe. Vamos lá, então. Agradecimentos. Sempre quis colocar no topo da lista de agradecimentos aquele que é todas as coisas, a fonte de tudo, inclusive deste livro. Alguns de vocês preferem chamá-lo de Deus, como eu. Contudo, não importa o nome que você dá à fonte. Ela sempre foi a fonte eterna e o sempre será para todo sempre. Em segundo lugar, quero agradecer por ter tido pais maravilhosos, por intermédio dos quais brotou a própria fonte da vida divina, e dos quais provieram tantas das recordações mais importantes da minha vida. Minha mãe e meu pai formaram um time formidável. Nem todos que olhavam de fora podem ter concordado, mas os dois eram muito claros em relação a isso. Eles se chamavam de peste e veneno. Eles se chamavam de peste e veneno. Mãe dizia que pai era uma peste e o pai dizia que a mãe era um veneno, ao qual ele não podia resistir. Minha mãe, Anne, era uma pessoa extraordinária, uma mulher com uma paixão infinita, uma compreensão profunda, uma capacidade ilimitada de perdoar, uma dedicação aparentemente eterna, uma paciência constante, uma sabedoria benevolente e uma fé inabalável, e tão grande em Deus que, momentos antes de sua morte, o novo e jovem padre que ministrava os ritos finais da Igreja Católica Romana e que estava claramente nervoso, saiu da cabeceira de sua cama trêmulo de admiração e me sussurrou: meu Deus, ela estava me confortando. Olha só que legal, gente. É o maior tributo à minha mãe dizer que eu não fiquei surpreso com isso. Meu pai, Alex, tinha poucos dos dons dos seres mais refinados. Era dado a rompantes, rude, às vezes constrangedoramente ferino, e
àqueles que dizem que com frequência era cruel, particularmente com a minha mãe. Eu não quero julgá-lo por isso, ou por qualquer outra coisa. Ela se recusava a julgá-lo ou condená-lo, muito pelo contrário, elogiou-o até mesmo com as suas últimas palavras. E não posso imaginar o que ganharia ignorando o seu exemplo claro e me aprofundando nisso. Meu pai também tinha inúmeras qualidades que minha mãe nunca perdeu de vista, entre as quais incluíam-se uma firme crença na invencibilidade do espírito humano e uma ideia muito clara que as condições que precisavam ser mudadas não seriam com queixas a respeito delas, mas com liderança. Ele me ensinou que eu poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Era um homem de quem sua mulher e sua família podiam e puderam depender até o final. Era a personificação da lealdade, nunca ficando por cima do muro, mas sempre assumindo uma posição e se recusando a aceitar um não como resposta de um mundo que derrotava tantas outras pessoas. Seu mantra diante das situações mais difíceis era: isso é simples. Eu também falo isso. Isso é simples. Eu usei esse mantra em todas as situações difíceis da minha vida. Sempre deu certo. É o maior atributo ao meu pai dizer que eu não fiquei surpreso com isso. Entre eles dois, eu me sentia desafiado e colocado em um lugar de suprema confiança em mim mesmo, de amor incondicional por todas as pessoas que time. Em meu livro anterior, agradeci a alguns outros membros de minha família e de meu círculo de amizades que deram uma enorme contribuição para a minha vida. E ainda dão. Quero incluir agora 2 pessoas especiais que estão em minha vida desde que o primeiro livro foi escrito e causaram-me grande impacto. Dr. Léo e senhora Leta Bush, que me demonstraram com suas vidas cotidianas que nos momentos de grande dedicação à família e aos entes queridos, de preocupação com amigos, de bondade para com os que dela necessitam, de hospitalidade para com todos e de fé inabalável, um no outro e amor recíproco, serão encontradas as melhores recompensas da vida. Eu fui instruído por eles e profundamente inspirado. Também desejo agradecer aqui a alguns dos meus mestres, anjos especiais que me foram enviados por Deus para me trazer uma mensagem particular que agora sei que foi importante ouvir. Alguns deles me tocaram pessoalmente, outros à distância e outros ainda de um ponto tão distante da matriz que nem mesmo sabem, no âmbito do consciente, que eu existo. Ainda assim, sua energia foi recebida aqui, em minha alma. Eles incluem outros filósofos, líderes, formadores de opiniões, escritores e companheiros no caminho cujas contribuições ao longo dos anos para a consciência coletiva ajudaram a criar um tesouro de sabedoria que provém da mente de Deus e, portanto, a constitui. É dessa fonte que eu sei que veio o material do CCD, do Conversando com Deus. Vejo novamente, ao oferecer o livro 2 desta trilogia, que esse trabalho é a culminação de tudo que eu sempre soube, ouvi, a que me vi exposto, ou que compreendi antes, trazido para um novo nível de acessibilidade através desta última de uma longa série de conversas que tive com Deus de muitas formas. Na verdade,
Não há novas ideias no universo, apenas reafirmações da verdade eterna. Além deste agradecimento geral a todos os meus mestres, desejo agradecer às seguintes pessoas, em particular, pelas dádivas que trouxeram para a minha vida. Ken Case Jr., cujos insights influíram em milhares de vidas, inclusive na minha vida. Ele agora voltou para o lar, tendo sido um ótimo mensageiro. Dr. Robert Miller, cujo trabalho em defesa da paz mundial beneficiou a todos nós e deu a este planeta uma nova esperança e uma visão espetacular por mais de meio século. Dolly Parton, cuja música e presença, além de seu sorriso, glorificaram um país e frequentemente alegraram o meu coração. Mesmo quando estava partido, eu tinha certeza de que nunca mais se alegraria. Agora é uma magia especial. Terry Cole Whitaker, cuja inteligência, sabedoria, alegria de viver e honestidade absoluta, em cujos insights foram para mim tanto um exemplo como uma medida desde o dia em que a conheci. Neil Diamond, que chegou ao fundo da sua alma por sua carreira artística, atingindo assim o fundo da minha e tocando a alma de uma geração. Seu talento e a generosidade emocional com que partilhou é monumental. Thea Alexander, que usou através de seus escritos mostrar-me a possibilidade de expressar afeto humano sem limitação. Danos, interesses ocultos, ressentimentos amargos, carências ou expectativas. Ela tornou a despertar no mundo o espírito incansável do amor ilimitado e reacendeu o nosso desejo muito natural de celebração sexual, tornando-o de novo maravilhoso, belo e inocentemente puro. Robert Himmer, que fez exatamente o mesmo. Warren Spahn, que me ensinou que chegar à excelência em qualquer área da vida significa estabelecer os padrões mais elevados e recusar-se a deixar de segui-los. Exigir o máximo de si mesmo, mesmo quando aceitar o mínimo, dificilmente seria notado. Talvez, especialmente neste caso, um herói dos esportes de primeira grandeza, um herói do campo de batalha sob pressão e um herói da vida que nunca deixou de cumprir o seu compromisso de vencer. Não importava quanto trabalho fosse preciso para isso. Jimmy Carter, que corajosamente insiste em fazer política internacional não fazendo política, mas seguindo o seu coração e fazendo o que sabe que é correto segundo a lei superior. Um sopro de ar tão fresco com o qual este mundo de ar viciado mal sabe o que fazer. Shirley MacLaine, que demonstrou um intelecto e diversão, que demonstrou que intelecto e diversão podem andar juntos, que podemos nos elevar acima da base e do banal e do denominador comum mais baixo. Ela insiste em que podemos falar sobre coisas mais importantes também quanto de coisas de menor importância, de coisas mais pesadas, como se fossem leves, de coisas mais profundas, como se fossem superficiais. Está tentando elevar o nível do nosso discurso e, portanto, da nossa consciência. Usar construtivamente sua enorme influência no mercado de ideias.
Oprah Winfrey, que está fazendo exatamente o mesmo, Steven Spielberg, que está fazendo o mesmo, Howard, que está fazendo exatamente o mesmo, Hugh Dawes, que está fazendo exatamente o mesmo, e Jenny Roddenberry, cujo espírito pode ouvir isso agora e está sorrindo, porque ele foi o guia em grande parte desse caminho. Arriscou-se e foi, na verdade, aonde ninguém jamais havia ido. Essas pessoas são tesouros, como todos nós somos. Contudo, ao contrário de alguns, elas decidiram dar o máximo do seu eu de forma abrangente, expor-se de uma forma ampla, arriscar tudo, arriscar-se a perder a sua privacidade e a tirar o seu mundo pessoal em uma revolução contínua e para dar o que realmente são. Elas nem mesmo sabiam se a dádiva que tinham a oferecer seria recebida. Ainda assim a ofereceram. Eu sou grato por elas, por isso. Obrigado a todos. Minha vida foi enriquecida por vocês. Olha só, gente, que dedicatória de agradecimento. 3 folhas de agradecimento a várias pessoas. Você já fez isso? Você já parou um pouco na sua vida, um tempo, pegou uma folha de papel, um lápis e começou a agradecer algumas pessoas que já fizeram a diferença na sua vida? Tá aí uma tarefa para hoje, tá? Tá aí uma tarefa para hoje. Hoje dia 22, 2 com 2, 4. 4 é um número base, é um número que dá fortaleza, né? São os 4 pés de uma mesa bem sólida, né? Os 4 elementos. E então, em cima desse dia de hoje, tire um momento e faça, né? Pega uma folha de papel e comece agradecendo, né? A teus antepassados, comece agradecendo teu pai, a tua mãe, a teus professores, aquela professora que você lembra lá do jardim, né? Da primeira, da segunda série, aquele amigo que talvez você não lembre, que faça muito tempo que você não fala com ele, né? Aquela amiga, aquela tia, aquela avó, né? Então, faça uma lista de agradecimentos, tá? Lembre da pessoa, vá para a cena. Por que você está agradecendo essa pessoa? O que a vida dela, o que esse encontro com a tua fez? Isso é legal, você fazer esse reconhecimento. Quando a gente reconhece algo, a gente vibra na gratidão. O que gera? Gera mais disso, né? Nossa frequência, né? Nossa frequência do amor incondicional, ela é baseada o quê? Na gratidão por Deus ter nos criado, né? Se Ele nos criou, Ele também criou o outro. Então a gratidão vai equalizar, ela vai gerar uma ressonância de expansão dessa vibração de amor, tá? Então a tarefa de hoje é fazer realmente essa listagem, esse escrito, lista de agradecimentos, né? Às vezes a gente né, critica muita gente, fala coisa, mas pô, o que você tem a agradecer, né? Às vezes a vida não está aquilo tudo que tu queria, tu está meio desgostoso, né? Está meio puteado, está meio, né, sem energia, está com uma dor aqui, outra lá. Então aproveita, 6h22, começa nesse dia de hoje, agora de manhã, pega uma folha de papel, pega um lápis, né, e começa a agradecer, tá? E não fica sugestionando, deixa vir aquela pessoa que veio na sua mente, é aquela pessoa que você precisa agradecer. Traga a imagem daquela pessoa e ela vai receber esse agradecimento, pode ter certeza, tá bom? Legal, né? Eu gostei bastante.
Olha quanta coisa a gente aprendeu com esses agradecimentos, né? E muitas vezes a gente passa pelo livro, né, e não lê, né? Não lê o prefácio, não lê a nota do autor. Se está ali, gente, é porque é importante, tá? É importante você vai estar mais íntimo do autor para coletar as informações que esse livro está passando. Você tem que entrar no campo do autor do livro, né? Como foi feito esse livro, em que estado emocional, porque isso vai fazer com que você se conecte e aprenda e ressone com maior intensidade em cima dos ensinamentos que esse livro vai trazer. Certo, gente? Vamos lá. Introdução. Este é um documento extraordinário. É uma mensagem de Deus. E nela sugere uma revolução social, sexual, educacional, política, econômica e teológica neste mundo como vimos e raramente imaginamos. A sugestão é dada dentro do contexto dos nossos próprios desejos, afirmados como habitantes do planeta. Nós dissemos que decidimos criar uma vida melhor para todos, elevar a nossa consciência, buscar um mundo diferente. Deus não nos condenará, seja o que for que decidimos, mas se decidirmos isso, Ele desejará para nós nos mostrar o caminho. Contudo, não nos forçará a aceitar suas sugestões, nem agora e nem nunca. Eu acho as palavras contidas neste livro ao mesmo tempo fascinantes, perturbadoras, provocadoras e inspiradoras. São fascinantes porque eu me surpreendo com o seu poder de alcance. São perturbadoras porque fazem com que eu me veja e veja a raça humana de um modo que é muito desconcertante. São provocadoras porque me desafiam como ninguém, e nada jamais fez isso. Desafiam-me a ser melhor, maior do que tenho sido, e ser a fonte de um mundo no qual a raiva, a inveja, a disfunção sexual, a desigualdade econômica e social, o baixo nível educacional, o sigilo político, as tramóias e os jogos de poder nunca voltem a fazer parte da experiência humana. São inspiradoras porque trazem a esperança de que tudo isso seja possível. Podemos realmente criar esse mundo? Deus diz que sim, e que tudo é preciso, e tudo que é preciso é realmente decidirmos fazer isso. Este livro é um verdadeiro diálogo com Deus, o segundo de uma série de 3 livros que registram uma conversa com a divindade, que durou mais de 5 anos e continua até hoje. Você pode não acreditar que este material veio realmente de Deus, e eu não preciso que acredite. A única coisa importante para mim é se o material em si tem qualquer valor, traz qualquer insight, produz um despertar, renova um desejo ou promove uma mudança benéfica em nossas vidas diárias na Terra. Deus sabe que tudo tem de mudar. Não podemos continuar como sempre fomos. A trilogia Conversando com Deus começou quando o livro 1 desta série foi publicado nos Estados Unidos em maio de 95. Esse livro tratava principalmente de preocupações pessoais e mudou a minha vida, mudou um grande número de vidas. Em semanas, suas vendas aumentaram muito, com a distribuição atingindo níveis surpreendentes. No final de seu primeiro ano, vendia 12.000 exemplares por mês e as vendas continuavam a aumentar. É claro que o autor do livro era muito conhecido, e isso é que tornava o documento tão intrigante e convincente.
Eu me sinto profundamente grato por ser parte desse processo, pelo qual algumas grandes verdades estão sendo relembradas por milhares de pessoas. Estou pessoalmente satisfeito e muito feliz com o fato de tantos de vocês terem encontrado valor na obra. Quero que saibam que a princípio eu estava apavorado. Ocorreu-me que as pessoas poderiam achar que eu estava maluco, tendo delírios de grandeza, ou que, se acreditassem que o material havia sido inspirado por Deus, seguiriam os conselhos contidos nele. E por que eu tinha medo disso? É simples, sabia que tudo que tinha escrito poderia estar errado. Então as cartas começaram a chegar, de pessoas de todo o mundo, e aí eu soube, em meu íntimo, aquilo estava certo, era exatamente o que o mundo precisava ouvir, no momento certo. É claro que não existe certo e errado, exceto dentro da experiência relativa da nossa existência. Portanto, o que quero dizer é que o livro está certo, de acordo com quem e com o que dizemos nesse planeta que queremos ser. Agora vem o livro 2, e eu percebo que tive medo de novo. Este livro trata de aspectos mais amplos das nossas vidas individuais, assim como de considerações geofísicas e geopolíticas, de implicações mundiais. Como tal, suponho que conterá muito mais coisas de que o leitor comum poderá discordar. E por isso tenho medo. Tenho medo de que você não goste do que lerá aqui, que me considere errado em alguns pontos. Tenho medo de estar mexendo em um ninho de vespas, provocando uma tempestade, uma confusão. E mais uma vez, tenho medo de que tudo aqui possa estar errado. Certamente, eu não deveria ter esses medos. Afinal de contas, não li o primeiro livro? Bem, aí está, a minha condição humana de novo. Veja bem, não é o meu objetivo tornar essas coisas públicas para impressionar as pessoas. Só desejo revelar-lhes de modo honesto e franco o que Deus me disse em respostas às minhas perguntas. Eu fiz essa promessa a Ele, que tornaria essas conversas públicas, e não posso deixar de cumpri-la. Você também não pode deixar. Obrigado. Você também não pode deixar de cumprir a sua. Obviamente, fez a promessa de permitir que fossem constantemente contestados todos os seus pensamentos e todas as suas ideias e crenças. Claramente assumiu o compromisso de crescer sempre. Somente uma pessoa com esse compromisso leria um livro como este. Então, ao que parece, estamos nisso juntos e não há nada a temer. Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos como um resultado disso, e tudo que temos de fazer é ser fiéis a isso. O que eu agora percebo e que acho que sabia o tempo todo é que você e eu somos mensageiros. Se não fôssemos, eu não estaria aqui escrevendo isto, e você certamente não estaria lendo. Somos mensageiros e temos trabalho a fazer. Em primeiro lugar, temos de nos certificar de que entendemos claramente a mensagem que recebemos nos livros CCD. Em segundo, temos de integrar essa mensagem às nossas vidas para que se torne funcional. E em terceiro, temos de transmiti-la para as outras pessoas, levando a sua verdade para todos aqueles em cujas vidas influímos pelo meio simples do nosso exemplo.
Eu estou feliz por você ter decidido fazer esta jornada comigo. É muito mais fácil e divertido com você do que sem você. Vamos caminhar juntos agora ao longo destas páginas. Isso pode ser ocasionalmente um pouco difícil. Não como um livro 1, que foi o grande e caloroso abraço divino, os braços de Deus ao redor dos seus ombros. O livro 2 é o igualmente carinhoso, porém mais firme, sacudir esses ombros. Um toque de despertar, um desafio para passar para o próximo nível. Você sabe, sempre há um próximo nível. Sua alma, que veio aqui atrás da experiência mais rica, não dá mais pobre, do máximo, não do mínimo. Gostaria que você não descansasse. E embora a escolha seja sempre sua alma preferiria que você nunca se tornasse vaidoso ou acomodado e nunca caísse na apatia. Porque há tanto para mudar em seu mundo, tanto deixado de si mesmo para você criar. Sempre há uma nova montanha para escalar, uma nova fronteira para explorar, um novo medo para vencer. Sempre há um lugar melhor, um conceito mais amplo, uma visão maior. Por isso, este livro pode ser um pouco mais inquietante do que o livro 1. Aguente a inquietação e quando a sentir, agarre-se ao barco se ele começar a balançar. Então viva dentro de um novo paradigma. Melhor ainda, através da surpresa e do exemplo de sua própria vida, ajude a criar um. Neale Donald Walsch, Ashland, Oregon, março de 1997. Olha só que legal, gente. Então ele está falando, né, que esse livro aqui vai ser pancada, tá? Esse livro aqui, prepare-se para verdades ainda mais profundas que foram ditas no livro 1, né? E agora a gente vai adentrar ao capítulo 1. Olha só, estamos aqui no capítulo 1. Deixa eu dar uma lubrificada aí nos olhos, né? Ai, tomar um chazinho. Chazinho quente com mel. Top. É bom, né? É muito bom. Ilmara, vamos lá? Preparados? Apertem os cintos. Vamos lá. Capítulo 1. Obrigado por vir. Obrigado por estar aqui. É verdade que você tinha assumido o compromisso de vir, mas ainda assim poderia não ter vindo. Poderia ter escolhido não vir. Em vez disso, escolheu estar aqui, na hora e no lugar marcado, para que este livro chegasse às suas mãos. Por isso, obrigado. Agora, se você agiu assim subconscientemente, sem ao menos saber o que estava fazendo ou o porquê, uma parte disso pode ser um mistério para você, e algumas explicações talvez sejam necessárias. Vamos começar fazendo perceber que este livro chegou na sua vida no momento certo e perfeito. Talvez não saiba disso agora, mas quando terminar a experiência que lhe está reservada, saberá muito bem. Tudo acontece em perfeita ordem e a chegada deste livro na sua vida não é exceção. O que você tem aqui é aquilo pelo qual procurou e ansiou durante muito tempo. É seu mais recente e, para alguns de vocês, talvez o primeiro contato muito real com Deus. Isto é um contato, é muito real. Deus vai ter uma verdadeira conversa com você agora, por meu intermédio.
Eu não teria dito isto há alguns anos atrás. Digo agora porque já tive este diálogo e por isso sei que ele é possível. Não só é possível, como acontece o tempo todo, do mesmo modo como este está acontecendo aqui e agora. Então, gente, você sempre está no lugar certo. Estamos aqui escutando esse livro, né? Então você está conectado. Pensa que tem 8 bilhões de pessoas e você está escutando essas verdades aqui por algum motivo. Então concentre-se nelas. O que é importante que compreenda é que você, em parte, fez isso acontecer, assim como fez este livro estar em suas mãos neste momento. Todos nós somos causadores dos eventos em nossas vidas e co-criadores com um único grande Criador de todas as circunstâncias que conduzem esses eventos. Minha primeira experiência de conversar com Deus em seu interesse ocorreu em 92 para 93. Eu havia escrito uma carta irritada para ele, perguntando por que minha vida tinha se tornado um exemplo tão perfeito de luta e fracasso. Em tudo, de meus relacionamentos românticos à minha vida profissional, as minhas interações com meus filhos e a minha saúde, em tudo. Eu só experimentava lutas e fracasso. Minha carta para Deus pedia para saber por quê e o que era preciso fazer parte para a minha vida dar certo. Do resultado das respostas surgiu um livro, publicado em maio de 95, com o título Conversando com Deus, livro 1. Talvez você tenha ouvido falar dele, ou até mesmo lido. Se leu, não precisa de mais apresentações deste livro. Se você não leu o livro 1, o primeiro livro, espero que leia, porque ele explica mais detalhadamente como tudo isso começou e responde a muitas perguntas sobre as nossas vidas pessoais, sobre dinheiro, amor, sexo, Deus, saúde, doença, o ato de alimentar-se, relacionamento, trabalho certo e muitos outros aspectos da nossa experiência diária que não são abordados aqui. Se existe uma dádiva que eu pediria a Deus para conceder ao mundo, neste momento seria as informações contidas no livro 1. Fiel ao modelo, antes mesmo de pedirem, eu já terei concedido. Deus já fez isso. Por isso, eu espero que, depois de ler esse livro, ou talvez mesmo antes de terminá-lo, você escolha ler o primeiro. É tudo uma questão de escolha, assim como a pura escolha o trouxe a estas palavras. Agora, como criou todas as experiências que já teve, um conceito que é explicado neste primeiro livro. Esses parágrafos iniciais do livro 2 foram escritos em março de 96, para fornecer uma breve introdução às informações que seguem. Como no livro 1, o processo pelo qual eu as recebi foi extremamente simples. Em uma folha de papel em branco, apenas escrevi uma pergunta, qualquer uma, geralmente a primeira que vinha à minha cabeça. E assim que a pergunta era escrita, a resposta se formava em minha cabeça, como se alguém estivesse sussurrando em meu ouvido. Eu estava tomando ditado. Com exceção destas poucas linhas introdutórias, todo o material deste livro foi colocado no papel entre a primavera de 93 e pouco mais de um ano depois. Eu gostaria de apresentá-lo a você agora, como veio de mim e me foi fornecido. É domingo de Páscoa, de 93, e conforme as instruções que recebi, estou aqui, com um lápis na mão e um bloco de notas pronto para começar. Suponho que deveria dizer-lhe
que Deus me pediu para estar aqui. Tínhamos um encontro marcado. Devíamos começar hoje, o livro 2, o segundo da trilogia que Deus e eu e vocês estamos experimentando juntos. Ainda não tenho a mínima ideia do que este livro irá dizer, ou mesmo dos temas específicos que abordaremos. Isso ocorre porque não há um plano em minha cabeça. Não pode haver. Não sou eu quem decide do que o livro trará. É Deus. No domingo de Páscoa de 92, há um ano, Deus iniciou um diálogo comigo. Eu sei que isso parece ridículo, mas é o que aconteceu. Não importa, não muito tempo atrás, esse diálogo terminou. Recebi instruções para descansar, mas Deus também me disse que tínhamos um encontro marcado hoje para retornar essa conversa. Você tem um encontro também, está comparecendo a ele agora. Tenho certeza de que este livro não está sendo escrito apenas para mim, mas para você também por meu intermédio. Aparentemente você procura Deus e a palavra dele há muito tempo. Eu também. Hoje encontraremos Deus juntos. Esse é sempre o melhor modo de encontrá-lo. Nunca devemos encontrá-lo separados. Quero dizer isso de dois modos. Quero dizer que não encontraremos Deus enquanto nós estivermos separados. Porque o primeiro passo para descobrir que não estamos separados de Deus é descobrir que não estamos separados um do outro. E enquanto não soubermos e percebemos que todos nós somos um, não poderemos saber e perceber que nós e Deus somos um. Deus nunca está separado de nós, apenas achamos que estamos separados dele. Esse é um erro comum. Também achamos que estamos separados um dos outros. E então eu descobri que o modo mais rápido de encontrar Deus é nos encontrarmos, parar de nos escondermos uns dos outros e, é claro, de nós mesmos. O modo mais rápido de parar de nos escondermos é dizer a verdade para todos, o tempo todo. Comece dizendo a verdade agora e nunca pare. Comece dizendo a verdade para si mesmo, sobre si mesmo. Então diga a verdade para si mesmo sobre outra pessoa. Depois diga a verdade sobre si mesmo para outra pessoa. A seguir, diga a verdade sobre outras pessoas para essa pessoa. Finalmente, diga a verdade para todos. Esses são os 5 níveis de dizer a verdade. Esse é o caminho de 5 passos para a liberdade. A verdade libertará. Esse livro é sobre a verdade. Não a minha verdade, mas a de Deus. Nosso diálogo inicial de Deus e meu foi concluído há apenas um mês. Eu presumo que este será como o primeiro. Isto é, eu faço perguntas e Deus responde. Acho que vou parar e fazer perguntas para ele agora. Deus, é assim que será? Aí Deus responde, sim, eu achei que seria. Exceto que neste livro eu mesmo abordarei alguns temas, sem você perguntar. Como sabe, não fiz muito isso no primeiro livro. Sim, por que o Senhor está fazendo essa mudança aqui? Porque este livro está sendo escrito a meu pedido. Eu lhe pedi para vir aqui, como salientou. O primeiro livro foi um projeto que você começou sozinho. Com o primeiro livro você tinha coisas a fazer. Com este não tem, só tem de fazer a minha vontade. Poxa, olha só, gente, que top isso aqui. Ele iniciou pela uma vontade dele. E agora Deus o convidou
a viver a vontade de Deus. Isso aqui é um exemplo que a gente tem na nossa vida. Deus anseia pela nossa vontade de querer conhecê-lo, de querer intimidade com Ele, de querer experienciá-lo. E quando a gente entra nesse fluxo de experiência de Deus, de experiência divina, Deus nos convida e nos pega pela mão e fala, vamos comigo? E a gente é só falar sim, vamos junto, estou junto contigo. Olha só a profundidade desse parágrafo aqui, tá? Agora a pergunta que fica para você é quais são as suas perguntas, quais são as suas vontades, o que está latente aí no seu coração, o que você sempre quis fazer e não fez, seja, né, por algum problema, alguma pessoa, né, o que te limita, quais são os seus medos, e você vai ter que cair para dentro, você vai ter que detonar. Então quando você sentir medo, vai de encontro a ele, tá? Essa é a minha dica, tá? É o que eu faço. Se eu tenho algum receio, algum medo, eu tenho que crescer para cima, eu tenho que ir lá enfrentar ele, porque o medo nada mais é do que uma escuridão momentânea, tá? Se você está com Deus, você vai ter medo do quê? Não tem tempo medo de nada. Vamos lá. Neil, é uma ótima posição para estar. Espero que você e outras pessoas estejam nela frequentemente. Mas eu pensei que a sua vontade era minha. Como posso não fazer a sua vontade se é a minha, é a mesma minha? Essa é uma pergunta difícil. E esse é um bom ponto de partida para começarmos esse diálogo. Vamos recuar alguns passos. Eu nunca disse que a minha vontade era a sua. Sim, o Senhor disse. No último livro disse muito claramente para mim, sua vontade é a minha vontade. De fato, mas isso não é a mesma coisa. Não, eu poderia ter jurado que sim. Dizer sua vontade é a minha vontade não é o mesmo que dizer que a minha vontade é a sua. Como? Eita, começou. Ixi, não entendi. Vocês entenderam? Vamos lá, vamos repetir aqui. Dizer sua vontade é a minha vontade, entre aspas, tá? Não é o mesmo que dizer que a minha vontade é a sua. Se você fizesse a minha vontade o tempo todo, não lhe restaria mais nada a fazer para chegar à iluminação. O processo estaria concluído. Você já teria chegado lá. Um dia, fazendo apenas a minha vontade, lhe traria a iluminação. Se você tivesse feito a minha vontade durante todos os seus anos de vida, dificilmente precisaria estar envolvido com este livro agora. Por isso, está claro que você não tem feito a minha vontade. De fato, na maior parte do tempo, nem mesmo a conhece. Não, não. Então por que o Senhor não me diz qual é? Eu digo, você é que não presta atenção. E quando não presta atenção, não ouve realmente. E quando ouve, não acredita no que está ouvindo. E quando acredita no que está ouvindo, de qualquer modo, não segue as instruções. Então, dizer que a minha vontade é a sua é demonstravelmente incorreto. Por outro lado, sua vontade é a minha vontade. Em primeiro lugar, porque eu a conheço. Em segundo, porque a aceito. Em terceiro, porque a louvo. Em quarto, porque a amo. Em quinto, porque a reconheço e chamo de minha. Isso significa que você tem livre arbítrio para fazer o que quiser e que eu torno a sua vontade minha através do amor incondicional. Agora,
para a minha vontade ser sua, você teria de fazer o mesmo. Em primeiro lugar, teria de conhecê-la. Em segundo, de aceitá-la. Em terceiro, de louvá-la. Em quarto, de amá-la. Finalmente, teria de chamá-la de sua. Em toda a história da sua raça, apenas alguns de vocês fizeram isso sistematicamente. Uns poucos fizeram quase sempre. Muitos fizeram um grande número de vezes. Uma grande quantidade de pessoas fez de vez em quando. E praticamente todos fizeram de raras ocasiões, embora alguns nunca tenham feito. Em que categoria estou incluído? Isso importa? Em que categoria quer estar incluído daqui em diante? Essa não é a pergunta pertinente? Sim. E qual é a sua resposta? Eu gostaria de estar incluído na primeira categoria, de conhecer e fazer a sua vontade o tempo todo. Isso é louvável e provavelmente impossível. Por quê? Porque você tem de se desenvolver muito para poder fazer jus a isso. Contudo, eu lhe digo que poderia fazer jus a isso, passar a divindade nesse instante, se essa fosse sua escolha. Seu desenvolvimento não precisa demorar tanto tempo. Então, por que tem demorado? De fato, porque pelo que está esperando, certamente não acha que eu quem o detém. Não, sou eu quem me detenho. Não, sou eu que me detenho? Ótimo. A clareza é o primeiro passo para a maestria. Eu gostaria de chegar à maestria. Como posso fazer isso? Continue a ler este livro. É exatamente onde eu estou levando. Gente, então a gente já leu o capítulo 1 e agora nós vamos para o capítulo 2, né? 6h55. A gente vai encerrar a live de hoje. Eu li bastante, olha. Estamos aí na página já, entrando na página 27, né? Então a gente leu bastante do livro já. E a gente já tem vários insights aqui, né? Então, primeiro passo, fazer uma lista de gratidão, ser grato, né? Às pessoas, às situações que a gente já passou pela vida, tá? Terceiro passo, ouvir a voz de Deus, tá? Ouvir a vontade de Deus. E por que a gente não ouve? Se a gente ouvisse, a gente já estaria iluminado. Mas a gente ainda não ouve. A gente ainda acha que é boa demais para ser verdade. Porque a vontade de Deus é o quê? A união de tudo, a compreensão, o acolhimento de tudo. É o amor incondicional, né? E quantos de vocês têm esse amor incondicional? Seja na esfera política, de relacionamento familiar, né? Social. Quantos de nós ainda criticam, ainda apontam o dedo, ainda falam que está errado, né? Muitas coisas sim estão erradas, mas está tudo certo dentro de como a gente está pensando, né? Como a gente está atraindo as coisas. Então a gente tem que conseguir mudar dentro da gente para as coisas mudarem de fora, tá? Gente, fica aqui, um abraço para vocês e amanhã a gente estará no capítulo 2 do Conversando com Deus, número 2. Para quem quiser fazer um print da tela aí, ó, né? Livro 2, tá? Capítulo 2. Valeu? Tchau, tchau e até amanhã. Tamo junto.